Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Números 21 versículo 1 a 22 versículo 20. O rei de Arade, o cananeu, que habitava o Negueb, região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então, com seu exército, atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Foi quando a congregação de Israel apresentou este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, consagraremos suas cidades a ti, como anátema, todos os despojos conquistados serão dedicados ao Eterno. E Yahvé, o Eterno, deu atenção às súplicas de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades. E, por esse motivo, esse lugar passou a ser chamado de Ormá, consagração. A serpente de bronze. Então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada o povo perdeu a paciência uma vez mais, e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água, estamos enfastiados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados, entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. A viagem até a terra dos Moabitas. Partiram os filhos de Israel e armaram acampamento em Obote. Depois deixaram Obote e acamparam em Jeabarim, ruínas de Abarim, no deserto em frente ao território de Moabe, do lado do sol levante. Saíram dali e acamparam no vale de Zered. E partiram das torrentes de Zered e armaram acampamento do outro lado do rio Arnon, que passa pelo deserto e se estende até o território amorreu. O próprio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Eterno: o que realizei no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. E a corrente dos ribeiros, que se estendem até a cidade de Ari, chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Bir, o poço onde o Senhor falou a Moisés: reúne o povo e eu lhe darei água. Foi quando todo Israel entoou este cântico: jorrai água, ó poço. Cantai todos sobre a história das suas águas a respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres e líderes do povo abriram com bastões de comando e seus cajados. Então partiram do deserto para Mataná. De Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote. E de Bamote para o vale que se abre para os campos de Moabe, em direção às alturas do Pisga, que fica diante do deserto e o domina. Israel vence Seom e Og. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, a fim de dizer-lhe: desejo atravessar tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, não beberemos a água dos teus poços, seguiremos a estrada do rei, a principal, até que tenhamos atravessado todo o teu território. Seom, contudo, não permitiu a Israel atravessar suas terras. Reuniu todo o seu povo, marchou pelo deserto ao encontro de Israel, e chegou a Jaza, onde combateu contra os israelitas. Israel, porém, os venceu a espada e tomou-lhe as terras desde Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Assim, os israelitas conquistaram todas as cidades dos amorreus e ocuparam-nas, incluindo Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade onde habitava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita que havia tomado todas as suas terras até o rio Arnon. É por esse motivo que costumam dizer os poetas: vinde a Esbom. Seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom.
Fogo jorrou de Esbom, labaredas fluíram da cidade do rei Seom e devoraram Ar, de Moabe, consumiram as alturas do Arnon. Ai de ti, ó Moabe, estás arrasado, ó povo de Camos, fez dos seus filhos fugitivos. E das suas filhas, cativas de Seom, rei dos amorreus. Sua posteridade foi destruída desde Esbom até Dibom. Nós os aniquilamos pelo fogo. Desde Nofá até Medeba. Assim, os israelitas habitaram na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou pessoas para espionar a cidade de Jazar. Em seguida conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazar e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então o povo de Israel retornou e subiu pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. E Yahvé encorajou Moisés, dizendo: Não temas, eis que já o entreguei em tuas mãos, ele, o seu povo e toda a sua terra. Tratá-lo-ás da mesma maneira que trataste Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Foi assim, portanto, que os israelitas mataram Og, seus filhos e todo o seu povo, não sobreviveu uma só pessoa. E tomaram posse da terra deles. Balaque envia emissários a Balaão. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera contra os amorreus, e Moabe tomou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Eis essa multidão, que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo do Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Porquanto eu sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Os anciãos de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Instrui-os Balaão: Ficai aqui esta noite e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Então Deus ordenou a Balaão: Não irás com eles. Não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Ao raiar do dia Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: Tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe deram a notícia: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram: Assim falou Balaque, filho de Zippor, eu te suplico, não recuses vir ter comigo. Pois te concederei grandes honrarias, e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim este povo. Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: Ainda que Balaque me desse seu próprio palácio, repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor, meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Agora, pois, descansai aqui esta noite, vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: Não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te orientar. Lucas 1 versículo 26 a 56.
Gabriel anuncia o nascimento de Jesus. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e ao se aproximar lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então, perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual com homem algum? Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida o anjo partiu. O encontro de Maria com Isabel. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo. E, com um forte grito, exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Mas, qual o motivo desta graça maravilhosa, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Magnificat, o cântico de Maria. Então declarou Maria: Engrandece minha alma ao Senhor. E o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Pois contemplou a insignificância da sua serva. Mas, de hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Poderoso realizou maravilhas a meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com seu braço, dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinda. A favor de Abraão e sua descendência, para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. E Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, quando então retornou à sua casa. Salmo 57. O perfeito refúgio está em Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. Clamo a Deus, o Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou sua proteção. Dos céus ele me enviará o seu livramento e a salvação, me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente. A minha alma está cercada por leões ferozes, tenho de repousar entre homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas e por língua uma espada afiada. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com tua glória. Estenderam uma rede para os meus passos, isso abateu minha alma. Diante de mim cavaram um fosso, porém eles mesmos nele caíram. Meu coração está disposto, ó Deus, meu coração está livre do medo, quero cantar e entoar louvores. Desperta, ó minha alma. Harpa e saltério, despertai. Quero despertar a aurora. Graças te darei, Senhor, entre as nações te cantarei louvores.
Pois teu amor se eleva até os céus e tua fidelidade, até as nuvens. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com tua glória. Provérbios 11 versículos 9 a 11. O ímpio com sua própria boca destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Com a prosperidade dos justos toda a cidade fica feliz, quando os ímpios perecem a música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída.